Estamos hoje aqui para começar o nosso primeiro Pod Thai e hoje nada mais nada menos do que ele, né? Moésio Brandão, que vai contar um pouco da sua história, como começou a sua carreira, como tudo iniciou e os projetos novos que ele tem, né? Estamos com ele hoje aqui. Moésio, se apresenta aí para a galera. Boa noite, galera. Atividade sempre. É isso aí, vou mostrar a minha história aí para vocês aí desde o início, quando tudo começou. Moésio, conta aí um pouco para a galera como foi que você deu início nas artes marciais. Qual foi a primeira arte marcial que você treinou e como foi que tudo começou? A minha primeira arte marcial foi o Taekwondo. Conheci o Taekwondo no bairro lá onde eu moro, no Canto do América, através do professor faixa preta, Regis Silva, que era o atleta do bairro lá, que era falado, campeão brasileiro e tal. E aí eu veio aquela vontade de aprender a lutar, para me juntar também, porque sempre gostei de baile funk, e eu gostava de brigar mesmo, e aí eu vi ali uma arte marcial, eu aprendi uns golpes ali para me quebrar os caras também. Então foi aí que começou a tua atividade nas artes marciais, foi um Taekwondo. Isso, Taekwondo. Mas tu chegou a competir nessa modalidade? Não, porque a intenção que eu fui era aprender só golpe para me brigar com os caras, mas aí depois que eu fiquei sabendo que tinha possibilidade de campeonato e depois fiquei sabendo que era um esporte caro, né? Aí eu nunca me interessei em participar de campeonato, não. E nessa modalidade tu ficou de que idade até que idade? Eu fiquei dos 17, né? Até os 19, né? Que eu pagava mensalidade com o projeto que eu trabalhava. E aí quando deu 19 anos eu saí do projeto, aí não tinha como pagar e pronto. Aí você parou de praticar o Taekwondo nessa época? Foi, eu parei de praticar o Taekwondo, mas aí eu me apaixonei pela luta e eu teria minha cabeça, irmão, agora eu vou inventar meus próprios golpes. E aí eu comecei a treinar na praia. Levava os materiais de treino e estava lá na praia. E depois dessa modalidade do Taekwondo, qual foi a segunda modalidade que você foi treinar? Depois do Taekwondo, eu comecei a brigar mais bonito, né? Que a galera brigando, e aí começou a ver um talento assim em mim, né? E aí uns e outros ficavam dando indireta assim em mim. Ei, mano, tu briga na rua, não tem coragem de brigar nem não, eu tenho assim. Só que no tempo eu estava desempregado, não tinha como pagar a inscrição, né? Até vinha o meu primeiro professor de arte marcial, quando começou a acontecer o campeonato Vale Tudo, ele ia lutar. E aí, como ele queria alguém para treinar junto com ele, né? Aí ele foi lá em casa e lançou a proposta para mim. Aí, mano, se tu quiser lutar, eu pago tua inscrição. Aí eu, bora, já era. Aí pronto, ele pagou minha inscrição, a gente começou a treinar para ir para esse campeonato que ele queria lutar. Ele estreou lutar Vale Tudo e eu estreiei kickbox. Então, a tua entrada na parte da luta mesmo foi através dele, do Regis. Foi. Ele te deu a força, que pagou a tua mensalidade, te chamou e vocês entraram na competição. É, isso aí, meio que um desafio assim, legal, entendeu? Ele, tipo assim, me empurrou, né, pra mim tentar mostrar meu talento de alguma forma. E nessa época aí tu lutou com quem, Moés? Qual foi tua primeira luta assim de kickbox que tu foi fazer? Foi com quem? Na minha primeira luta foi com um rapaz de nome Rui Cocão. Ele já era profissional de MMA, só que a gente lutou nesse evento só kickbox. Tu lembra o nome do evento? O nome do evento que eu estreiei foi o quinto Champions Night. Champions Night na época. O Champions Night, ele, aqui no estado do Ceará, ele era o top, né? Era o evento que na época todo mundo queria lutar, né? E tu já estreou no Champions Night. Esse evento já era muito falado, mas na minha mente, eu nem pensava o tamanho do evento. Na minha mente eu queria entrar lá e sobreviver, né? Não apanhar, não tinha que apanhar, né? E depois disso, que tu fez essa luta de kickbox, né? Que aconteceu essa sua primeira luta, o que passou pela tua cabeça e tu pensou que não, agora realmente é isso que eu quero, eu vou cair pra dentro da luta. E depois disso aí, o que aconteceu? Tu foi procurar outra academia, foi treinar outra modalidade, foi o que aconteceu depois disso aí? Depois que eu lutei essa luta de kickbox, né, que
Que aí quando eu fiz a minha luta lá e fui destaque, porque no outro dia eu saí na capa do jornal, aí os caras vieram lá em casa, ficaram comentando, falando de mim que a minha luta saiu na capa do jornal, entre a luta dos caras que já era profissional e tudo. E aí eu comecei a ouvir falar sobre treinamento profissional, né? Aí eu percebi que eu não tinha feito de nada profissional, eu fui só na coragem mesmo e, tipo, quando alguém me desafia, eu vou. Não quero saber não, eu vou. Se me desafiar, eu vou. Então nesse tempo aí já foi a época que você começou a treinar com o Evilásio? Ou foi de outra forma? Não foi logo, entendeu? Tipo, depois quando eu lutei, demorou mais ou menos assim uns 9 meses, eu treinando na praia, e aí sempre tinha um vizinho que quando ele falava isso, eu dizia que tava ficando era doido. Ele falava assim, irmão, você tem talento para lutar, é Pride, mano, teu nível aí é de Pride. Porque Pride no tempo era um evento muito falado, né? Que estava mundialmente a MMA, não é nem MMA, vale tudo. Aí quando ele falava isso, eu saí daí, ele tá doido, nem ligava pra isso não. E aí, esse cara acabou me levando lá no Evilásio. Esse cara, esse teu vizinho? Era um vizinho meu. E ele conhecia, ele treinava com o Evilásio? Ele era atleta de karatê, mas aquele karatê bem tradicional, tipo assim, ele só treinava com o irmão dele e nem andava na rua com os caras não. Sei. De alguma forma a gente começou a conversar, entendeu? Aí ele te levou lá para apresentar o Evilásio. Foi. E aí como é que foi esse teu primeiro contato assim com a galera mais profissional, uma academia boa, né, realmente, com ringue e com a estrutura boa? Como é que foi essa tua transição aí para essa parte? Na verdade, né, tipo assim, eu já tinha lutado a primeira vez em ringue, foi no dia do campeonato. Eu entrei no ringue no dia do campeonato. E aí quando eu cheguei lá no Evilásio, ele me levou lá, aí eu lembro que nem o Evilásio estava me conhecendo. Ele me levou lá e, tá aí aquele cara aí que lutou com aquele teu atleta e tal. Aí o Evilásio olhou assim aí, não é ele não, tal, é ele mesmo, bota ele aí no meio do ringue aí. Aí ele botou no meio do ringue lá e botou logo de teste. Aí saí da mão com os caras lá, os caras profissionais já, e eu comecei a dar trabalho, né? Tipo, não apanhei muito não, mas apanhei também, né? E aí foi dessa forma. Então aí nessa época aí, foi a época que você ficou treinando lá pelo Evilásio. Você passou quanto tempo lá treinando lá? Eu passei na faixa assim de uns direto lá, foi quase 2 anos, né? Porque quando eu cheguei lá, os atletas que tinha lá já estavam migrando para fora, os caras estavam se destacando, o Samurai chegou a lutar UFC e tudo. E aí o Evilásio já tinha que viajar com os atletas de ponta lá, né? E aí quando ele viajou, eu acabei ficando lá treinando só não, né? Com a outra equipe que ficou lá responsável na academia dele. Mas não era mais com ele do lado, né? E no tempo eu só sabia kickbox e ele investia muito na galera que já tinha um treino de vale tudo, tinha uma noção de jiu-jitsu. E nesse tempo eu nem caía a ficha que eu tinha que pegar um kimono e ir lá bolar com os caras, aprender o jiu-jitsu de verdade. Só na minha cabeça eu tava ali pra lutar, se ele me botasse com qualquer um, eu ia, tá nem vendo não. E essa temporada aí, você fez alguma luta ou você ficou só esse tempo todo treinando? Nesse tempo aí eu acabei lutando, porque na minha categoria aqui no Ceará, né, peso pesado, sempre é difícil, atleta que luta. Tem muito atleta que treina, mas para subir no ringue, para encarar mesmo um lado profissional, tem pouco, entendeu? E aí eu acabei lutando com um atleta de lá mesmo, o atleta que já era um atleta muito conhecido, só que eu nem sabia que o cara era conhecido. Assim foi até bom pra mim, porque só fui saber que ele era conhecido depois que eu já tinha lutado com ele, aí deu bom pra mim, mas foi um cara muito difícil Foi uma luta bem difícil pra mim, entendeu? Quem foi? Como era o nome do atleta? No tempo era o Lenhador, o cara Lenhador. mais alto que eu, os caras achavam que eu era alto, o cara era mais alto que eu. E assim, né, tipo, não que o cara não era forte, mas tipo assim, eu olhava pra ele assim, eu achava que era só um cara quieto assim, que não era brigador. Mas o Lenhador sempre foi um cara muito técnico, né, também? Eu senti isso aí na hora da luta. Eu olhando assim, pensava que a luta já tava ganha. Porque eu sempre fui criado assim, meio de rua assim, então eu achava que não, pegar um cara assim criado dentro de casa eu vou quebrar.
Aí quando foi na hora, não tá doido, apanhei, devemos, legal. E esse tempo que tu ficou lá e que tu fez essa luta com o lenhador, passou mais algum tempo ou tu saiu de lá e foi fazer mais alguma coisa, treinar em outro canto? Como é que foi essa transição? Como foi a tua saída da Fighter Sport? Porque, tipo assim, quando eu lutei, aí eu comecei a me destacar. Como eu me destacava nos treinos, e aí minha família ia pegando de boca em boca. Tanto do campeonato que eu lutei, meio que eu tive sorte quando eu lutei com esse atleta lenhador, foi um evento grande de novo, foi o 9º Champions Night. E aí de alguma forma os caras começaram a ver o meu estilo, né? E aí a galera me via correndo na praia, e aí eu era meio forte assim. E aí ninguém queria lutar comigo na minha categoria naquele tempo, né? E aí, né, o tempo passava. Eu treinava, não tinha luta. Treinava, não tinha luta. Aí foi quando o Avilásio viajou, né, com os atletas de destaque. E aí eu fiquei mais 2 anos só no boxe puro, com um professor de boxe que dava aula também lá, que era Renato Farias. E aí na minha mente eu queria também, né? Agora eu vou ficar no boxe, só tem boxe aqui, eu vou cair pra dentro. Aí comecei a treinar boxe, aí também não consegui lutar boxe. E aí treinando sem lutar, e ficou meio sem sentido pra mim. Eu ia sair de casa longe pra treinar e não lutar, e aí eu parei de ir. Aí, quando foi que realmente assim, tu caiu a ficha que tu tinha que migrar pro Vale Tudo? Que naquela época era o Vale Tudo, né? E eu acho que tu começou a voltar a lutar quando tu foi pro Vale Tudo, ou tu lutou, tipo, primeiro no Jiu-Jitsu, ou depois no Vale Tudo? Pois é, na minha mente, assim, eu nunca parei. Sempre a galera fala assim, na minha mente eu nunca parei, porque quando eu saía das equipes profissionais assim de luta, né? E eu nunca parava de treinar, não, vou continuar. Ia sozinho pra praia e pegava um cara que não sabia nada e ensinava o cara pra treinar junto com o cara, pra ter um companheiro de treino. Então eu nunca parei. E aí, nessa de eu estar treinando por aí, treinando na praia, e alguém via, eu conheci um conhecido que é o Danielzão, um atleta de boxe, peso pesado. E aí, ele me apresentou um cara que dá aula de jiu-jitsu lá no centro, que é o Bambam, que foi meu primeiro professor, e é um cara que eu considero muito. Então quem deu a transição pra ti no jiu-jitsu foi o Bambam? Foi, o Danielzão me levou lá, e aí chegando lá, eu vi a luta de jiu-jitsu assim, na minha mente naquele tempo eu achava a luta meio parada, assim, eu gostava sempre de ação, e aí ele me levou lá pra falar com o Bambam, mas aí eu falei assim, não, Bambam, eu até treino jiu-jitsu, mas eu só quero treinar se tiver uma luta marcada pra mim, de MMA. Aí os caras até ficaram rindo, tá doido, você nem sabe jiu-jitsu, a gente já quer logo a luta primeiro, né? Aí eu, não, mas eu, sei lá, só sinto adrenalina se tiver ação. Aí ele, pois tá certo e tal, aí falou sério mesmo. E aí eu fiz esse acordo com ele, eu não, só começo a treinar depois que eu ver meu nome no cartaz numa luta marcada já. E aí aconteceu mesmo, né? Aí, pois tá. Ele falou com o Fernando Moura, que estava fazendo um evento que era a Revolução MMA. Aí quando eu vi meu nome lá já anunciado, eu disse, agora eu tenho que aprender jiu-jitsu. Faltava 7 meses pra a luta. Então esse foi o teu primeiro contato com o jiu-jitsu? Foi, o meu contato assim de botar um kimono, que eu via os caras de kimono assim, mas eu nunca tinha colocado um kimono não. Então, tu passou quanto tempo com o Bambam treinando jiu-jitsu, mano? O Bambam foi tipo assim na faixa assim de uns, acho que quase 3 anos mesmo, focado, que tipo assim, como ele era meio que tive sorte, além dele ser um bom professor, ele era um cara que fazia evento de jiu-jitsu. Então, ao mesmo tempo que eu aprendi com ele, eu já fui competindo, pagava ajudando lá nos campeonatos, ajudando a ajeitar os tatames e tal. E aí eu já era um treino. Competição pra mim era um treino, não tinha aquela pressão de ganhar medalha. Pra mim era estar treinando pra minha luta. E aí tu passou quanto tempo treinando com o Bambam? 3 anos? Na faixa de 3 anos. E aí durante esses 3 anos, assim, MMA tu só lutou uma vez? Não, com ele depois que eu
estreiei nessa primeira luta de MMA, assim que eu desci do ringue, já chegou um cara, um empresário aí dizendo que era o dono do evento Arena Fight. E ele queria me contratar para uma luta inicial em Teresina. Aí eu não, cara, fala com o meu professor ali que ele quer arrumar uma luta para mim, mas eu agradeço já, mas eu já sei. Ele vai só acertar contigo aí. Aí ele foi lá e acertou com o Bambam. Aí eu fiz essa luta em Teresina contra o Eudes Búfalo. Era um atleta de ponta lá de Teresina, peso pesado, o cara. Eu lembro dessa luta, foi uma luta muito falada. Depois que tu chegou aqui, a galera começou a falar muito no teu nome. E aí com o Bambam tu só fez essas 2 lutas ou teve mais? Deixa eu ver, com o Bambam a estreia, né? E essa. Foram só essas 2 lutas. E por que? Não, teve também o Aracati Fight, que eu lutei com um atleta. Esse atleta ele conseguiu entrar na casa do Tuf lá dos pesos pesados. Era o Murilo Monstro, eu acho. Daniel Monstro, não? Acho que era Murilo. Um cara perigoso, falado aí. Então, e por que acabou essa parceria entre você e o Bambam? Por que você deixou de treinar com ele e foi procurar outros locais para treinar? Não, na verdade, né, tipo assim, o Bambam teve um problema pessoal dele e ele preferiu passar os atletas dele para outro professor, entendeu? E quem foi esse professor? Ele passou a gente pro Maninho. Maninho é um faixa preta aí sinistro também, cheio de estratégias de jiu-jitsu aí, de MMA, o cara é fera também. E aí esse tempo que tu passou com o Maninho, tu passou quanto tempo lá com o Maninho treinando e quantas lutas você fez por lá? O Maninho, eu acho que eu fui em umas 2 lutas, porque o Maninho também representava a equipe de jiu-jitsu, no tempo era Evolution, do Raspinha, e aí tinha parceria, né? O Maninho fechava a luta e eu lapidava o meu jiu-jitsu na equipe Evolution lá também. Então tu ficou lá pela Evolution um tempo, não foi? Eu me lembro dessa época. Então essa época que tu tava com o Maninho foi a época que tu foi pra Evolution treinar o jiu-jitsu mesmo. Depois tu saiu do Bambam. Porque tipo assim, eu sempre quis treinar MMA, mas eu sempre me preocupo com o meu jiu-jitsu, sempre lapidar, eu procuro estar bolando com os caras que entendem mesmo, com os caras que é perigoso mesmo pra mim aprender a me defender dos caras que são bons de jiu-jitsu. E a gente se conhece há muito tempo, Wesley, e teve uma época da tua carreira que você despontou muito, mas teve uma época também que você ficou um tempo paradão, né? Teve um tempo que você ficou um tempo sem lutar o MMA, né? E agora você chegou nessa fase da sua carreira, que para muitos, né? A galera diz que é uma idade avançada. E você vê que a sua carreira agora despontou. O que é que você tem a falar um pouco sobre isso? Sobre esse momento que você está vivendo bom? O que eu tenho que falar que, tipo assim, quem sabe do momento certo de acontecer as coisas na vida de cada pessoa é Deus, né? Mas assim, na minha mente eu tô de boa porque eu tenho consciência que eu nunca parei. Eu tô num ritmo aí pra lutar com qualquer um. Com qualquer um. Eu não me acho melhor do que ninguém, mas também não me acho pior do que ninguém. Se me der o meu tempo para preparar, para mim, na minha mente, ninguém é extraterrestre. E se for, também eu pra cima eu vou bater e ver se o extraterrestre é muito claro também. Para mim, na minha mente, é isso. E na tua mente, Moés, você ainda com esse vigor todo que você está tendo, né? Essas lutas que você está fazendo agora, que está despontando de novo, a sua carreira, aonde você queria chegar, qual era a sua meta? Agora, para a sua carreira continuar recentemente, aonde você queria chegar? A minha meta hoje em dia, depois, olhando do ponto de vista profissional, eu cheguei e estou no momento que eu desejo, porque eu me sinto, tanto eu me sinto como eu faço a prática, bem no ritmo dos atletas de ponta. Às vezes eu vou visitar um cara que bola bem da atualidade, tá ganhando nosso campeonato aí, eu vou lá e dou trabalho pro cara, não passo mal, e também às vezes eu troco também com porrada com os caras que é bom, que tem nível alto, e eu tô ali
no mesmo nível, entendeu? Então só em eu estar ainda nesse nível, com os caras da atualidade, pra mim a intenção sempre foi essa, entendeu? E qual é o recado que você deixa aí pra galera que tá iniciando, né? Porque é muito difícil, né? A gente sabe, a gente que já passou por essa... Você ainda está passando, né? Eu que já passei por essa carreira de lutador profissional, a gente sabe que a gente é desvalorizado, né? A gente é muito humilhado e é uma carreira muito difícil, a gente não tem tanto apoio. Qual é o incentivo, o recado que você diz aí para essa galera que está começando agora e que pensa em chegar num lugar bem distante? Porque hoje em dia é mais fácil. Na nossa época era mais difícil, né? Hoje em dia tem muito evento, hoje em dia tem umas oportunidades boas, mas na nossa época era uma coisa muito difícil, né? Era um evento aqui e acolá. Qual o recado que você deixa para essa meninada, essa galera nova que está aí na batalha aí, que nem a gente? O recado que eu deixo para os caras que estão começando agora, né? Eu, tipo assim, eu aconselho sempre o cara ir pro teste prático. Tipo assim, se eu quero me sentir um cara que realmente dou trabalho numa arte marcial, eu vou lutar aquele campeonato. Eu quero ficar bom de jiu-jitsu, luta jiu-jitsu. Eu quero ser bom de porrada, luta campeonato de Muay Thai. E também hoje em dia existe, né, já a modalidade de MMA amador. Tipo assim, tem a oportunidade, conseguiu luta, vai pra cima. Sempre se testar. Sempre se testar, vai pro teste real. Ali é o melhor ensinamento é a prática. Não pode correr não. Bem, galera, esse foi algum dos momentos que a gente teve aqui com o Moésio Brandão. Vai ter muito mais aí para vocês. Fiquem aí na espera que vem novidades aí. Esse foi o nosso primeiro Podtai. Queria fazer os últimos agradecimentos, agradecer ao Moésio Brandão pela sua presença e nos contou um pouco da sua história. Foi muito gratificante. Obrigado, Moésio. Obrigado aí aos nossos patrocinadores, a Arte da Pizza e o El Shaddai. Um abraço a todos e até o próximo Podtai. Hey! Outros.